Capítulo 398, Salão Principal da Fênix Ancestral. Tradução, do Corã Revisão, Zezin, 0 QC, Atrocitus. O ambiente dentro do reino místico da Divina Fênix era incomparavelmente complexo e complicado. As possibilidades de sorte aqui haviam sido acumulados por 100.000 anos, ou mesmo várias centenas de milhares de anos. Como a energia de origem do fogo no reino místico da Divina Fênix era incomparavelmente pura e rica, era extremamente fácil para todos os tipos de materiais e tesouros de atributo de fogo se desenvolverem aqui, incluindo até mesmo essências da chama. Dentro do continente da queda do céu, havia um número extremamente baixo de essências da chama, cada uma dessas essências da chama eram extremamente raras. Mas dentro do reino místico da Divina Fênix, havia comparativamente muitas delas. No entanto, era uma pena que houvesse muitas limitações ao entrar no reino místico da Divina Fênix. O limite de tempo era de apenas alguns dias e mesmo assim, se alguém desejasse encontrar uma essência da chama, eles precisariam de muita sorte. Depois que Lin Ming obteve a chama da estrela caída, durante os 2 dias seguintes, ele só encontrou um talo comum de grama do fogo dentro de uma poça de lava. Além disso, ele não encontrou mais nada. Quando o 3º dia terminou, esse também seria o último dia para explorar a terra externa do reino místico da Divina Fênix. O sol começou a se pôr e então se ergueu novamente. Depois, no final da visão de Lin Ming, apareceu um palácio vermelho fogo. O palácio ondulou na sua visão, como se fosse uma miragem num deserto. Este é o salão principal da Fênix Ancestral. Lin Ming estreitou seus olhos e procurou por uma placa de jade dentro de seu anel espacial. Esta era a chave para entrar no salão principal da Fênix Ancestral. Havia um total de 16 placas de jade. Se alguém não tivesse esta placa de jade, então eles seriam enviados para fora do reino místico da Divina Fênix, terminando assim o julgamento. Isso aconteceria à medida que as 16 pessoas que possuíssem as placas de jade entrassem no salão principal da Fênix Ancestral. Ao mesmo tempo, dentro do reino místico da Divina Fênix, Mudingshan, Mushelkin, e o resto dos 16 indivíduos, todos viram o salão principal da Fênix Ancestral aparecer na frente deles. Nos últimos 3 dias, cada um deles teve as suas próprias colheitas. Mudingshan encontrou um minério de atributo fogo muito precioso. Ele também encontrou um material valioso que poderia ser usado para aumentar a verdadeira essência de atributo fogo dentro do corpo de alguém. Quanto a Mushelkin, ela obteve uma flor de lótus nevada congelada depois de subjugar uma besta espiritual de atributo de gelo. No entanto, estes eram todos inferiores à preciosa chama da estrela caída que Lin Ming obteve. Não só a sorte de Lin Ming era maior, mas mesmo que Mudingshan tivesse encontrado esta essência de chama de grau terra de nível médio, ele não teria tido força para lidar com ela, a única rota que ele poderia escolher era uma fuga veloz. Em situações semelhantes de sorte, a habilidade correspondia à quantidade de vantagem que eles podiam agarrar com suas chances de sorte. Lin Ming olhou em direção ao salão principal da Fênix Ancestral, ativou sua técnica de movimento e depois voou em direção a ele. O povo tinha um ditado de que eles levariam os cavalos à morte antes de chegar à montanha em sua vista. Lin Ming pensou que o salão principal da Fênix Ancestral era apenas um palácio e levaria cerca de uma vara de incenso de tempo para chegar. No entanto, ele não esperava que todas suas ideias estivessem incorretas, levou quase 2 horas para chegar ao palácio. Quando ele se aproximou do salão principal da Fênix Ancestral, Lin Ming ofegou. Isso era muito grande, mas muito grande. Grande a ponto de horrorizá-lo. Não era de admirar que tivesse parecido tão perto quando estava tão longe. As paredes altas do salão principal da Fênix Ancestral alcançavam os céus e eram completamente feitas de rocha carmesim escura, elas não tinham menos de 1000 pés de altura.
Acima disso, havia uma enorme imagem circular do tórax de uma fênix que não tinha menos de 200 a 300 pés de diâmetro. Cada coluna do salão principal da fênix ancestral tomaria pelo menos uma dúzia de pessoas segurando as suas mãos para cercá-la completamente. Nessas colunas havia todos os tipos de imagens. Havia bestas santas, bestas divinas, mestres da humanidade, todo tipo de tesouros, pílulas, materiais valiosos e montagens. Entre as colunas, havia até mesmo aquelas com grandes grupos de demônios nefastos. Eles seguravam grandes machados ou foices e seus corpos inteiros estavam cobertos por grossas correntes, os músculos de seus corpos saltavam como o corpo dos dragões por baixo das escamas. Quando Lin Ming viu essas representações nas colunas, suas pupilas estreitaram. Ele já havia visto essa raça de seres antes. Depois de engolir o cristal do coração demoníaco despedaçado, ele viu o grande imperador do submundo levar seu grande machado e matar uma quantidade quase infinita de demônios. Depois que ele matava um, ele sempre beberia seu sangue. Os demônios que o grande imperador do submundo massacrou eram totalmente parecidos com os relevos retratados nessas colunas. No entanto, aqueles que o grande imperador do submundo massacrou não eram aparentemente nada além de pequenos petiscos. Os retratados nas colunas eram todos mestres supremos. As montarias que eles cavalgaram eram dragões de inundações, dragões sem chifres e outras bestas santas. Esses demônios nas colunas deveriam pelo menos ser mestres do reino núcleo rotativo e até mesmo muito mestres no nível de pico do reino núcleo rotativo ou poderosos imperadores inigualáveis. Enquanto olhava de uma perspectiva mais ampla, havia centenas, se não milhares desses demônios gravados nas colunas. Lin Ming ficou chocado. Essas centenas e milhares de grandes mestres também tinham centenas e milhares de bestas santas. Nem mesmo uma terra santa dentro do continente da queda do céu teria poder em uma escala tão grande. Se esses relevos não fossem exagerados, então só poderia ser dito que o mundo da era passada que o clã ancestral da Fênix viveu era muitas vezes mais aterrorizante do que o presente. Lin Ming suspirou. Parecia que o atual continente da queda do céu, em termos de qualidade e quantidade de suas potências, era muito inferior ao do passado. Irmão aprendiz Júnior Lin, você chegou aqui tão rápido. Enquanto Lin Ming olhava os relevos, de repente ouviu uma voz afável e calorosa por trás dele. Lin Ming virou-se para ver Mudingshan entrar no salão principal da Fênix Ancestral. Mudingshan tinha uma expressão muito desgastada que estava coberto de poeira e suas roupas estavam rasgadas ou carbonizadas em vários lugares. Até o cabelo dele foi queimado. Parecia que nos últimos 3 dias, ele experimentou uma série de provações. Quando Mudingshan viu Lin Ming olhar para ele, ele sorriu e riu de si, irmão aprendiz Júnior Lin, por favor, não ria de mim. Minha sorte foi bastante boa. Encontrei uma flor do coração flamejante que pode ser usada para melhorar a própria essência de atributo fogo. No entanto, era protegido por uma piton de fogo quase do 6º nível. Minha força é limitada, então eu mal consegui machucar a piton de fogo e depois pegar a flor do coração flamejante. No entanto, também fiquei gravemente ferido no processo. Mudingshan sorriu com uma expressão autodepreciativa. Neste momento, Mu Xiaoqing e os outros discípulos diretos chegaram um após o outro. Se eles eram da facção do Pássaro Vermelho ou a facção do Luan Azul, todos eles finalmente chegaram ao mesmo salão principal da Fênix Ancestral. Os 16 discípulos chegaram juntos e nenhum deles morreu. Esta era uma boa notícia mesmo. Os 16 discípulos haviam recebido algumas feridas, mas todos os seus rostos estavam cheios de emoção e paixão. Especialmente o terceiro discípulo direto Sun Yu, ele estava achando difícil esconder o orgulho feliz em seu rosto. Irmão aprendiz Sênior Sun, parece que você teve uma grande sorte durante este tempo no reino místico da Divina Fênix. O que você conseguiu? Por que você está tão feliz? Perguntou um jovem alegre.
Ele era o 8º discípulo direto, Zhangyan. Depois de entrarem no salão principal da Fênix Ancestral, eles ainda tinham 1 hora para descansar. Durante este tempo, era inevitável que eles discutissem sobre quaisquer colheitas que conseguissem obter durante sua viagem ao reino místico da Divina Fênix. Sun sorriu e tirou o tesouro que obteve no reino místico da Divina Fênix. Como discípulos da mesma seita que tinham relações amigáveis, não havia muitos assuntos que eram um tabu entre eles. Não só isso, mas depois de sair do reino místico da Divina Fênix, eles também teriam que registrar o que fosse encontrado. Havia algumas coisas que até a seita faria uma oferta. Sun tirou uma caixa de jade requintada e a abriu cuidadosamente. Uma luz vermelha fraca e nebulosa de repente disparou pelo céu, fazendo com que todos os discípulos ao redor exclamassem com admiração. Se não estou errado, é o jade do fogo solar. Está certo? Eu já vi um com o meu mestre antes, você definitivamente não está errado. Dentro da delicada caixa de jade, havia um pequeno jade vermelho do tamanho de um longano. A energia de origem do fogo ao redor continuamente se juntou ao pequeno jade vermelho, criando um pequeno vórtice. É realmente o jade do fogo solar. Irmão aprendiz Júnior Sun, sua sorte é incrível. Mesmo Mudin-chan ficou admirado. Em comparação, mesmo o que ele obteve não era equivalente. Haha, eu tenho sorte. Tenho certeza de que a colheita de todos não é muito pior do que a minha. Embora Sun Yi falasse modestamente, seus olhos brilhavam com entusiasmo e orgulho que ele não conseguia suprimir e seu corpo tremia de alegria vertiginosa. Este jade do fogo solar não poderia ser refinado nem poderia ser utilizado para aumentar a própria força. Mas enquanto alguém usasse em seu corpo em algum lugar, eles poderiam aumentar a quantidade de energia de origem do fogo que se reunia ao redor deles. Assim, eles poderiam acelerar sua velocidade de cultivo até certo ponto. Na batalha, também aumentaria a capacidade de recuperação de um artista marcial, este era realmente um tesouro raro. Depois de serem estimulados pela aparência do jade do fogo solar, os outros discípulos começaram a tirar os tesouros que haviam obtido. Os que tiveram maiores colheitas naturalmente mostraram mais. Quanto aos que tiveram colheitas menores, eles só podiam suspirar e observar com inveja e cobiça. Havia até 2 discípulos que pareciam tristes e abatidos, sem se incomodar em falar. Eles haviam procurado em todos os lugares que estavam em suas capacidades nos últimos 3 dias, mas não conseguiram encontrar nada. Muitos discípulos acreditavam que, se não encontrassem nada dentro do reino místico da Divina Fênix, isso significaria que seu destino era pobre. Este não era um sinal auspicioso. Mesmo a silenciosa e discreta Mu Xiaoqing mostrou sua colheita. Embora a flor de lótus nevada congelada seja valiosa, ainda estava longe de poder comparar com o jade do fogo solar de Sun Yu. Sun Yu não conseguiu esconder seu sorriso, sentindo-se sublime em seu coração. Embora Mudin-chan e Mu Xiaoqing fossem mais fortes que ele, eles não tinham obtido um tesouro melhor que ele. Isso significava que ele tinha o maior destino. Depois que Mu Xiaoqing terminou de mostrar o que encontrou, Sun Yu virou-se para Lin Ming, que estava olhando os relevos nas colunas. Ele disse: Irmão aprendiz Júnior Lin, o que você obteve no reino místico da Divina Fênix? Deixe-nos dar uma olhada. Oh! Lin Ming virou a cabeça. Ele disse: Minha sorte foi boa. Consegui obter uma essência da chama. Essência da chama. Todo mundo estava imediatamente interessado. Algo como uma essência da chama venderia por um ótimo preço, mesmo que fosse de grau humano de nível baixo. Irmão aprendiz Júnior Lin tem tanta sorte. Mesmo a mais básica das essências da chama valem muitas pedras de verdadeira essência. A sorte do irmão Lin é muito surpreendente. Como esperava do nosso irmão aprendiz Júnior Lin. Sun Yu também elogiou, sorrindo enquanto continuava: Irmão aprendiz Júnior Lin, qual o nível da essência da chama?
Tire ela para que possamos dar uma olhada. Sim, sim, vamos dar uma olhada. Os muitos discípulos esperavam muito ansiosos para ver, mesmo Mudin-chan estava ansioso. Lin Ming não se preocupou em esconder nada. Ele imediatamente retirou a caixa de jade do seu anel espacial e tirou o casulo que se formava a partir de sua verdadeira essência verde. Quando ele desfez alguns dos segmentos de verdadeira essência, ele revelou a chama da estrela caída firmemente selada. Esta chama púrpura, embora selada, ainda lançou uma aura que fazia o coração pular. Assim que a verdadeira essência esverdeada que a continha foi desfeita, a chama da estrela caída voltou a fazer um barulho, uma vez que foi exposta ao mundo, lutando e rugindo como um pequeno leopardo. As linhas de símbolos que a selavam lançaram sons de xixi, pois estavam inesperadamente sendo constantemente corroídos pela chama da estrela caída. Ao mesmo tempo, a energia de origem do fogo ao redor instantaneamente ficou inquieta, uivando enquanto voava em direção à chama da estrela caída e formou um vórtice de energia de origem do fogo gigante no ar. Este vórtice era infinitamente mais formidável do que o produzido pelo jade do fogo solar. A expressão de Mudin-chan mudou imediatamente. Ele podia sentir claramente a energia de origem do fogo com seu próprio corpo sendo puxada, como se quisesse se libertar de seu corpo. Sunil também olhou com os olhos arregalados, sua expressão cheia de choque e descrença. Depois de confirmar repetidamente a verdade na frente dele, ele finalmente percebeu um fato incrível. Essência da chama de grau terra de nível médio. Irmão aprendiz Júnior Lin, você conseguiu subjugar uma essência da chama de grau terra de nível médio. Mudin-chan e Sunil quase falaram ao mesmo tempo. À medida que suas vozes baixavam, os outros discípulos que não tinham entendido o nível da essência da chama ficaram imediatamente desconcertados, os olhos arregalados e os seus corações pulando. Essência da chama de grau terra de nível médio. Esse tipo de essência da chama poderia matar alguém. Se eles encontrassem isso, já seria um bom resultado se eles não morressem. Mas Lin Ming foi capaz de subjugar ela.